Ouça agora uma cápsula de graça. Antes e depois da cruz. Você sabia que quando Cristo foi à cruz do Calvário para ser sacrificado, ali se estabeleceu uma divisão, a qual trouxe grandes mudanças para toda a humanidade? O grande apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, assim dividiu este grande evento. E logo disse: Eis aqui que venho, ó Deus, para fazer tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer este último. Hebreus, capítulo 10, verso 9. Quando Paulo cita o primeiro, está se referindo ao pacto da lei. Já o último significa a nova aliança, o pacto da graça. Jesus de Nazaré, entre seus discípulos, já anunciava o que estava por vir. Vou tirar o primeiro para estabelecer o novo. Porque este é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado, para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, verso 28. Paulo, dirigindo-se novamente à igreja dos Hebreus, disse: pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Hebreus capítulo 10, verso 20. A referência é clara. Nos foi aberto um novo caminho. É necessário então abandonarmos ao velho, ou seja, deixarmos de andar pelas práticas da lei. Quando fazemos esta divisão, antes da cruz e depois da cruz, temos que entender: antes da cruz havia um ministério de condenação e morte. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual havia de perecer. Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 9. A advertência é contundente. Depois da cruz se estabeleceu o ministério de justificação. Assim que como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um os muitos serão constituídos justos. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Antes da cruz, a lei dava vida ao pecado, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Romanos capítulo 7, verso 8. Depois da cruz, com sua morte, Cristo extingue a lei de Moisés, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, verso 4. Outro fator importante que devemos dividir é: antes da cruz, o pecado estava vigente. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e por ele o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Já depois da cruz, o pecado deixa de existir, pois um dos objetivos do sacrifício de Cristo foi para tirar o pecado da terra. De outra maneira, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do meio. Hebreus capítulo 9, verso 26. Antes da cruz, era lícito chamar aos cristãos para arrepender-se. Assim fazia o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a tem por tardia, senão que é paciente para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos procedam ao arrependimento. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Depois da cruz, Paulo apresenta-nos o ministério da reconciliação.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Outra vez vemos a grande diferença na utilização desses dois pactos por esses dois apóstolos. Pedro apresenta o diabo vivo, como um leão rugindo. Sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Porém, Paulo, em sua carta aos Hebreus, é enfático: o diabo já não existe, este foi destruído para sempre. Assim que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Continuemos a dar voz a esta importante divisão. Antes da cruz, se ensinava a seguir as pegadas do Mestre. O que diz que permanece nele deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Depois da cruz, já não podemos conhecer a Cristo segundo a carne. Agora pertencemos ao outro, aquele que ressuscitou de entre os mortos. Assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de que levemos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. Antes da cruz, nosso chamado era servir a Deus por meio das obras. Porque da justiça que é pela lei de Moisés, escreve assim: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos capítulo 10, verso 5. Depois da cruz, Paulo deixa muito bem claro: ninguém será justificado por meio das obras. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Antes da cruz, era correto dizermos: Deus te abençoe. Assim Moisés proclamava: o Senhor te abençoe e te guarde. Números capítulo 6, verso 24. Depois da cruz, Paulo apresenta-nos abençoados para sempre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. No pacto da lei, ou seja, antes da cruz, era normal utilizarmos a expressão aleluia. Assim Davi exclamava: bendito o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade e até a eternidade. E diga a todo o povo: amém, aleluia. Salmos capítulo 106, verso 48. Hoje, vivendo um novo pacto, recebemos um Espírito que clama Abba Pai. Paulo jamais utilizou esta citação em suas cartas. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor, senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Baseado nos ensinos recebidos do velho pacto, Pedro menciona que este mundo será destruído. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Paulo, tendo recebido do ressuscitado toda a sabedoria predestinada, nos afirma: virá a transformação de nossos corpos, para então reinarmos com o Papai Deus sobre esta terra para sempre. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, afinal trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Abençoado amigo, as evidências são claras e contundentes, mostrando-te que algo importantíssimo ocorreu naquela cruz.
O teu chamado, então, é averiguar qual é a tua posição nos dias atuais. Estará você vivendo em sua mente antes da cruz ou depois da cruz? Acesse nossas páginas na internet e passe a reinar em vida com o verdadeiro evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo depois da cruz. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você foi chamado a reinar em vida, vivendo em limpa consciência.